Antes de começarmos, o estudo do pinga-fogo ele acaba sendo para nós uma novidade, né? Porque ele traz uma estrutura que não sabemos ainda como ela vai se desenvolver, se nós vamos conseguir estudar cada um dos capítulos aqui, né? Já que foram separados capítulos, agrupando ali algumas perguntas. Então, não sei se a gente vai conseguir completar um capítulo por estudo, ou se a gente vai desenvolvendo através das perguntas, né? Mas de qualquer forma, a gente começa então aqui com o capítulo 1º, Pinga-Fogo, onde nós temos a abertura. E um outro ponto importante é que para quem assiste, ou assistiu, ou deseja assistir a esse programa, que se encontra no YouTube completo, né? São 2 horas e 15 que ele se apresenta. Então, para quem vai assistir, vai perceber que as perguntas feitas lá no programa não estão na mesma sequência do livro, exatamente por causa dessa organização dos temas que vão sendo apresentados, né? Então, são ali sequências diferentes, mas o importante é que no final o objetivo acaba sendo atingido, que é o aprendizado para todos nós. Tá certo? Brás, são 2 programas, né, do Pinga-Fogo. Foi um em julho de 71 e o outro em dezembro. O de julho de 71 acabou se transformando, como eu passei para vocês no encontro passado, nesse livro Pinga-Fogo com Chico Xavier. E o segundo programa de dezembro virou o livro Plantão de Dúvidas. Então a gente vai estudar os 2 na sequência, para a gente aproveitar aqui, né, os 2 programas também. Tá? Então, claro que eles se apresentam de uma forma resumida, as perguntas são apresentadas também de uma forma bastante objetiva, porque no programa a gente percebe que existe ali muitas vezes eles fazem ali alguma explicação, apresentam alguma explicação, né, e então acaba se estendendo um pouco mais. Então deram uma enxugada nas perguntas para que elas ficassem bem objetivas e a gente então vai para essas nossas respostas. Né? A Sônia colocou para nós o versículo lá em cima, né? Muito bacana, obrigado. Viu? Vamos lá então. Muito bem, meus amigos, então no primeiro item que nós temos aqui, né? Nós lemos no nosso encontro passado, fazendo a apresentação desse livro, vimos um pouco sobre o programa, vimos um pouco sobre a repercussão desse programa naquela época, né? A audiência, a forma como essa informação acabou sendo difundida. Vimos também aqui um pouco sobre a biografia do Chico. E agora a gente entra no programa propriamente dito, né? Então vamos lá. O detalhe, Brás, né, que a gente poderia ter tido vários programas, mas a ideia não era fazer com que o Chico se tornasse numa personalidade midiática, digamos assim, né? Foi realmente assim uma situação bem diferenciada. Inclusive tem um programa, Lindos Casos de Chico Xavier, se não me engano, que vocês podem também encontrar no YouTube, que foi recentemente publicado, juntando ali, né, alguns amigos, né, que conhecem, estudaram a biografia do Chico. E aí então foi comentado nesse documentário que foi o Cassiano Gabus Mendes, ator da Globo, né, que todos conhecem, né, já desencarnado, pai do Tato Gabus Mendes e do Cássio Gabus Mendes também, foi ele que sugeriu que o Chico fosse então entrevistado pelo programa. E aí foi aquela polêmica, né, porque ele fazia parte da direção também. Então foi aquela polêmica, será que vai chamar então, né, um espírita para falar? E isso vai causar um grande alvoroço, principalmente no público católico e coisa e tal, né? E acabaram então arriscando naquele, seja que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer. E aí então o programa, né, quebrando um pouco digamos assim, do protocolo do programa, que procurava sempre trazer ali personalidades, principalmente da área política, eles trouxeram o Chico, viram então o tamanho da audiência e a quantidade de pedidos que a emissora acabou recebendo, né, exatamente aquela imagem que a gente tem, né, o carteiro chegando com aqueles sacos e mais sacos de cartas, o telefone que não parava de tocar, diferentemente da nossa época atual, em que tudo vai por formulários, e-mails e WhatsApps e coisa e tal. Naquela época chegava o caminhão do correio e despejava ali naqueles sacos cheios de cartas. Então, por causa desses pedidos, eles acabaram então fazendo com que o primeiro programa
durasse ali mais ou menos 2 horas e 45, e o segundo programa 3 horas e pouco, 3 horas e 15, 3 horas e 20, eu não me lembro. Mas isso foi uma exceção para o programa, porque a ideia não era fazer com que a doutrina espírita fosse difundida na mídia. O programa, por acaso, aceitou esse desafio, teve esse resultado, mas não era a intenção fazer com que o Chico se tornasse uma personalidade constante na mídia, né? Porque, né, na verdade, ele tinha todo o trabalho dele, todos os compromissos, né? Então, é uma pena que certamente nós gostaríamos de ter, mas para aquela época, colocar um espírita na televisão, sendo ali que o país ele era essencialmente católico, isso poderia inclusive gerar problemas, né? Então, assim, a intenção não era polemizar, era apenas informar, e abriram então essa exceção. Você disse que é plantão de respostas. Eu falei plantão de sequências, então eu falei errado. Plantão de respostas, né, que é o segundo livro. Isso, então eu falei errado, desculpem. Então, primeiro livro, né, o Pinga Fogo com Chico Xavier, e depois Plantão de Respostas, que é o segundo livro. Então vocês podem, inclusive, encontrar na versão digital, para quem quiser já deixar guardado, para poder acompanhar aqui as nossas exposições. Muito bem, vamos lá. Abrindo o programa, né, mais uma vez lembrando que aqui nós temos um relato resumido, mas para quem quiser depois acompanhar, é só chegar no YouTube que vai encontrar o programa por lá, ou os programas, né? Abrindo o programa Pinga Fogo, do canal 4, TV Tupi, de São Paulo, né, para quem não se lembra, os televisores, né, eram canal 2 aqui em São Paulo, que era a TV Cultura, canal 4, que era a TV Tupi, canal 5, que era a Globo, canal 7, que era a Rede Record, e acho que canal 13, que era Bandeirantes, canal 11, que era a Gazeta, e canal 9, que era, se eu não me engano, a antiga Manchete, né? E a TV Tupi, depois ela acabou sendo vendida, e por causa de problemas financeiros, o SBT acabou comprando. Então aqui em São Paulo a gente tinha essa grade de canais, né? Hoje com TV a cabo já mudou tudo, né? Já são canais 500, 600, 700 e coisa e tal. Mas aqui o canal 4, então, TV Tupi, foi ali aquela que se tornou o SBT do Silvio Santos, né? Então, abrindo o programa Pinga Fogo, do canal 4, TV Tupi de São Paulo, na noite de 28 de julho de 1971, o apresentador Almir Guimarães colocou o médium Francisco Cândido Xavier ante as câmeras e fez a sua apresentação e a dos jornalistas que iam entrevistá-lo. Entre eles, João de Scatimburgo, católico, José Herculano Pires, espírita, ambos professores universitários e comparecendo como convidados. No programa original, né, nós tivemos ali o currículo deles, né, foram apresentados os currículos, falando um pouquinho sobre os trabalhos que eles faziam nas universidades, publicações e coisa e tal. E mais os jornalistas da equipe do programa, né, Eli Alves, que era uma jornalista, Reale Júnior e Saulo Gomes, que participavam ali frequentemente, eram fixos no programa, né, inclusive o Saulo Gomes depois acabou se aproximando bastante do Chico, escrevendo sua biografia e tudo mais, né, ou trabalhando ali, né, em documentários sobre a vida do Chico. Chico Xavier agradeceu as referências de Almir à sua pessoa e dispôs-se a responder, contando com o auxílio espiritual. Afirmou: estou confiante no espírito de Emmanuel, que prometeu assistir-nos pessoalmente. A seguir iniciaram-se as perguntas. O Chico, então, quando teve a palavra, ele colocou-se ali, né, de uma forma bastante humilde, como era característico, e ele se mostrava ali incapaz de ocupar aquela posição de entrevistado, dadas as suas deficiências e tudo mais. E aí, claro, né, foi ali feito comentários sobre exatamente essa postura de simplicidade e humildade que ele mostrava ali com bastante sinceridade. João Scatimburgo, então, fez a primeira pergunta. Então, depois de um preâmbulo em que define a sua posição de católico, ele coloca: Senhor Chico Xavier, Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, dá o nome de psicografia direta à escrita em que o médium, de posse de lápis ou caneta, passa a escrever, segundo o fundador do Espiritismo, por meio da comunicação de um espírito. Admitindo-se para iniciar a entrevista que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas, pergunto:
quantos livros o senhor psicografou e de quantos autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles. Então aqui a gente vai, conforme as perguntas, né, e respostas forem se desenvolvendo, a gente vai trazendo aqui alguns parênteses, né, para trazer alguns esclarecimentos. Então, inicialmente, né, o João de Scatimburgo coloca aqui, né, que Kardec, fundador do Espiritismo. Então é uma visão, né, equivocada, que pessoas que não conhecem o Espiritismo, né, ou mesmo espíritas que não estudaram devidamente ainda, entenderem Kardec como sendo o fundador do Espiritismo. Né? Então, por isso, muitos espíritas falam de kardecismo, que eu sou kardecista, né? E, na verdade, a doutrina é dos espíritos e não de Kardec. Então, quando se coloca que Kardec foi o fundador do Espiritismo, na verdade, aqui é uma visão equivocada, né? Não compreendendo exatamente a natureza da doutrina espírita que traz para nós ensinamentos do plano espiritual. Kardec fez aqui o trabalho, juntamente com outros colaboradores, de organizar esses ensinamentos, de aprofundar, de trazer também as suas análises, né? Vendo Kardec não como secretário dos espíritos, mas também como colaborador, pelo fato dele trazer muitas análises, muitos estudos, né, em termos de organização, de conteúdo, de aprofundamento, de pesquisas, investigações e tudo mais. Mas a pergunta aqui então foi: as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas? Então essa é uma grande polêmica que se tinha, né, muitos poemas que Chico escrevia, ou romances, aqueles que eram ou desconhecidos da doutrina ou opositores, diziam que o Chico ele lia antes disso, né, os poemas, e depois psicografava dizendo que veio do mundo espiritual. Ou os romances, ele fazia pesquisas anteriores para poder ter uma base, depois ele psicografava alegando que isso viria, então, tivesse vindo dos espíritos. Né? Então, aqui inicialmente a pergunta: quantos livros o senhor psicografou e de quantos autores? Depois pede a relação de alguns ou da maioria. O Chico responde: de 1932, o ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, a gente lembra, né, Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro. Até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros e temos 4 livros no prelo. Então, em 71, Chico tinha 107 livros, e aí a gente lembra, né, que a contagem, mais de 400 livros que foram publicados, muitos desses livros, né, podemos chamar de livretos, né, porque eram ali livros com conteúdo pequeno, mas mesmo assim eram unidades independentes. Então 107 naquele momento, mais 4 no prelo. Né? Lembrando que essa expressão prelo, né, é uma máquina, né, que seria ali a máquina de imprensa. Então era o nome que se dava. Então estavam ali 4 sendo já preparados para publicação. Desses livros são autores o Espírito de Emmanuel, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O Espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil. O Espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser o pseudônimo de um dos maiores escritores do norte do país. O Espírito de Casimiro Cunha, aqui nesse caso Irmão X, né? É o Espírito... Me ajudem, esqueci o nome dele. É o Humberto de Campos, né? Então, Humberto de Campos, Irmão X, usou esse pseudônimo exatamente por causa daquele problema que houve de direitos autorais, da família processando o Chico por violação desses direitos, por posses, né, de material do Humberto de Campos, mas nos tribunais, então, ali, Chico acabou ganhando essa causa, né? E apenas para evitar qualquer tipo de polêmica, Humberto de Campos, então, modificou o nome, usando, então, esse pseudônimo de Irmão X. Casimiro Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio. O Espírito de Meimei, uma jovem professora mineira. Aqui, a Meimei ela era esposa de Arnaldo Rocha, né, que também era um amigo muito próximo do Chico. E o Arnaldo participou de muitas reuniões, ajudou nas pesquisas e tudo mais que o Chico fazia. Né? Inclusive, assim, uma história muito interessante, que o Arnaldo ele era ateu. Né? Então, num dia, ele acabou
se aproximando ali de uma reunião mediúnica meio contra a vontade, e ali então Meimei acabou conversando com ele, né, a sua então esposa desencarnada acabou conversando com ele, e ele se tornou um dos espíritas mais convictos, né, e mais dedicados à causa de divulgação da doutrina espírita e também dos trabalhos doutrinários propriamente ditos, né. Então Meimei, que era uma jovem professora mineira, e espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Além Túmulo, Antologia dos Imortais, Poetas Redivivos, Trovadores do Além, Poetas de Outro Mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito. Então, só para a gente lembrar aqui, né, os termos que são utilizados. Então, o prelo, nós já vimos aqui que é uma forma de impressão gráfica, né, que é pioneira na reprodução de livros. O termo antologia é uma coleção de trabalhos literários agrupados por temática, autoria ou período. A palavra vem da mais antiga antologia de que se tem conhecimento, Guirlanda, organizada pelo poeta grego Meléagro, datada de 1º a.C. Então, antologia, nós vamos ver bastante esses nomes, né? Então, antologia dos espíritos, na verdade, são ali uma coletânea com conteúdo semelhante, que se agrupa dentro de um trabalho, e aí então eles fazem a publicação. Então o Chico citou todo esse material, e como foi pedido aqui em cima, na primeira questão, se possível, a relação de alguns ou a maioria deles, o Chico então coloca aqui no final, né, que depois ele poderia especificar uma relação por escrito. Depois nós tivemos aqui, né, a próxima entrevistadora, Eli Alves, que era repórter fixa do programa, pergunta o seguinte: Senhor Chico Xavier, muito se tem ouvido falar, principalmente da parte dos estudiosos da matéria, que o mundo espiritual é dividido em vários planos. Inclusive fala-se também em subplanos. Existe realmente essa distinção de planos de vida espiritual? Resposta do Chico. Aqui a gente lembra que já chegou aqui uma comunicação, uma orientação, né, que os amigos espirituais trouxeram, quando a gente falava sobre o plano espiritual, como é dividido o plano espiritual. Então nós falávamos sobre a impressão que nós temos inicialmente são camadas, né? Quanto mais inferior é o mundo, mais próximo da Terra, e quanto mais superior, mais elevado, né? Então é a ideia daquela casca de cebola onde nós temos camadas. E no momento em que eu coloquei essa ideia, rapidamente chegou uma comunicação para nós, falou para que a gente não pensasse dessa forma, mas pensássemos em termos de dimensões a partir das vibrações, né, das frequências dos espíritos. Então, quanto maior a frequência, nós podemos colocar como sendo os espíritos mais elevados, e menor a frequência, aqueles espíritos numa condição perispiritual mais densa. Mas todos eles coabitando o mesmo ambiente. Então não podemos dividir o plano espiritual em camadas, em geografia, mas pensar em frequência. Para nós, naturalmente, essa resposta ficou bastante clara para nós, mas é muito difícil de nós imaginarmos o plano espiritual com essa condição de diferenças vibratórias, porque nós não temos um paralelo aqui no nosso mundo. Até porque a nossa mente está condicionada, a partir dos nossos estudos, a pensar que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas no plano espiritual nós falamos em dimensões diferentes e, portanto, os espíritos ali interagem entre si. Né? Aliás, coabitam o mesmo ambiente. Mas então, né, tendo essa explicação, nós temos essa grande dificuldade para entender isso na prática, como funciona. Sabemos que os espíritos se deslocam e tudo mais, mas o plano espiritual não é dividido da forma como nós imaginamos. Nesse caso, a gente teria que estar lá para poder entender detalhadamente como as coisas funcionam. O Brás colocou, né, custei acreditar que a parte intraterrena fosse lotada de espíritos. Né? Pois é, a gente vê assim que o nosso planeta ele é ocupado, né, de todas as formas, e cada espírito, então, vai se adaptando a determinado ambiente de acordo com a sua natureza. Inclusive, se eu não me engano, foi o próprio André Luiz que colocou para nós na Evolução em Dois Mundos, que ele falava dos espíritos, então, habitando fendas no nosso planeta,
para se isolarem da luz, para poder se juntarem ali pela sua densidade, pelo desequilíbrio que ainda apresentam. Né? E é isso mesmo, Brasil, é a densidade que coloca essa diferença. Né? Então, muito bem, a pergunta: existe realmente a distinção de planos de vida espiritual? A resposta: os espíritos comunicantes nos instruem a esse respeito. Os espíritos comunicantes que nos instruem a esse respeito são unânimes em declarar que esses planos existem tanto quanto também em nossa organização social na Terra, por muito grandes que sejam as teorias de igualdade absoluta. Nós estamos sempre integrando faixas de vida social diferentes, segundo a nossa cultura, as nossas atividades e sentimentos, as nossas preferências e as nossas tendências. De modo que podemos contar com muitos planos já na sociedade terrestre. Além desse mundo, a sociedade espiritual se subdivide em diversos planos. Então, o exemplo que o Chico trouxe de uma forma mais concreta foi exatamente falar da nossa sociedade, onde nós temos ali os indivíduos que vão se agrupando por interesses, por ideologias, por crenças, enfim. Então nós vamos formando a nossa sociedade com grupos diversos, embora todos nós habitando o mesmo planeta. Então no plano espiritual nós também temos esses grupos, que não dá simplesmente para a gente fazer uma classificação simplificada de colocarmos quais seriam os nomes e quais seriam os interesses. Na verdade, esses grupos vão se estendendo ao infinito. Né? Não temos condições de dimensionar, porque os espíritos se juntam por interesses. E quais seriam os interesses? Cada indivíduo é um universo, né? Nós lembramos. E sendo, então, cada indivíduo um universo, nós vamos formar ali vários agrupamentos desses universos. Sejam eles temporários, sejam eles definitivos, mas, de qualquer forma, nós temos essa divisão. E o Chico coloca também essa subdivisão em diversos planos. Né? Então podemos colocar, por exemplo, nas esferas mais densas, né, consideradas assim numa condição inferior, quais são os grupos que compõem esse ambiente inferior? Aí nós já vimos, né, dos espíritos sofredores, dos obsessores, das comunidades que vão se formando, né, porque não é uma questão de ambientes circunscritos, ou seja, ambientes fechados onde os espíritos vão formando locais geográficos, como nós podemos imaginar, por exemplo, né, o inferno fica no meio do planeta, o céu fica em cima. Nós estamos ali classificando dois lugares fechados, então vai todo mundo para o céu, é aquele lugar fechado, vai todo mundo para o inferno, é aquele lugar fechado. E, na verdade, nós vemos os espíritos habitando o planeta todo, mas tendo ali, a partir das suas afinidades, formando essas comunidades. E a própria, né, quando se fala, por exemplo, em Nosso Lar, como sendo uma cidade, então a alegação não existem cidades. Na verdade, a gente não tem que se preocupar com as cidades. A gente tem que pensar nas comunidades que vão se formando pela afinidade e interesse dos espíritos. E aí, então, nós temos aqueles espíritos que coordenam, temos aqueles que habitam, temos aqueles ali que vão formando outras comunidades. Então, são essas subdivisões que nós vamos encontrar no plano espiritual. Não locais circunscritos, mas os espíritos se juntam pelos interesses, como nós vimos aqui. L. Alves, então, ela aprofunda um pouco mais essa questão, ela volta com a palavra e ela diz assim: eu queria complementar. Dizem os espíritos que a vida é uma escola. Nós passamos de ano quando conseguimos uma certa evolução. Essa evolução se faz durante a nossa vida na Terra ou também durante a nossa vida no espaço. Né? Lembrando que essas questões que nós estamos tratando aqui de L. Alves, elas vão ser abordadas na segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Na primeira parte, que é essa parte mais técnica, mais científica, a gente tem estudado sobre a evolução do planeta, a evolução do princípio inteligente, a evolução biológica, tudo aquilo que a gente vem estudando. Na segunda parte, nós vamos falar sobre a vida no mundo espiritual propriamente dita. De que modo que os espíritos se relacionam, as suas alimentações, o seu deslocamento, enfim. Trataremos exatamente dessa questão, dessas questões aqui específicas. Né? Mas então, L. Alves pergunta sobre a evolução, se ela acontece aqui na Terra ou acontece também no plano espiritual. Chico responde: na vida terrestre nós temos sempre um programa de trabalho e de autoeducação a ser realizado.
Mas esse programa prossegue além desta vida, conforme as nossas necessidades. Porque todos estamos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que nos rege os destinos. Muitas vezes nascemos na Terra ou renascemos na Terra com um determinado programa de serviços a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. A justiça seria, naturalmente, que fosse cassado para nós o direito de continuidade do trabalho. Mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos e continuidade de estudos na outra vida, graças a Deus. Então, inicialmente, o Chico coloca a respeito dos programas que nós vamos, então, elaborando no plano espiritual, e a gente lembra quanto maior o nosso grau de esclarecimento, maior é a nossa participação na elaboração desse programa evolutivo, né, do nosso projeto reencarnatório. Então nós temos desde aqueles espíritos que não apresentam qualquer condição de participar, exatamente porque falta o equilíbrio, falta a lucidez, muitas vezes o espírito ainda é imaturo. O próprio André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele fala sobre o ser humano, ele comenta que as primeiras espécies, os primeiros seres humanos são simplesmente conduzidos, porque vivem ainda instintivamente e eles estão muito ligados ainda ao mundo material. Então eles vivem ali junto às suas comunidades, aos seus interesses e tudo mais. Então a programação reencarnatória ela é elaborada muito mais por esses tutores do plano espiritual que vão então delineando ali quais são as experiências, quais são os caminhos que cada espírito vai percorrer. Não sabemos exatamente como isso funciona, de que forma que os espíritos ali elegem quais são as experiências, mas fica fácil da gente entender que cada espírito ali então tem ali o seu, aquele espírito que o acompanha, que conhece a sua natureza, conhece as suas necessidades, e vão ali então elaborando. Então, inicialmente nós temos esses espíritos numa condição ainda primitiva, que precisam ser conduzidos pelo fato de não terem atingido uma determinada maturidade. Por outro lado, nós temos, no próprio Livro dos Espíritos, Kardec comenta sobre isso, quando ele pergunta se nós temos liberdade de escolhas ou se nós somos simplesmente conduzidos à nossa revelia de um modo compulsório a uma reencarnação. E aí então os espíritos respondem, né, que tem espíritos que ainda precisam ser conduzidos. E nós vemos muito isso, né? Por exemplo, nós estudamos no livro Entre a Terra e o Céu, naquele posto de socorro, a gente comenta bastante sobre ele porque ele traz ali para nós uma informação valiosa, né? Mostrando ali aquela pequena instituição organizada para o acolhimento e encaminhamento de espíritos que vivem ali nas esferas inferiores. Então aqueles espíritos chegam, né, carregados, conduzidos por trabalhadores que chegam até esse pronto-socorro, e o espírito se mostra completamente alienado à sua realidade. Aquilo que nós estudamos ontem, no Evolução em Dois Mundos, que mostra para nós que muitos espíritos chegam ali com monoideias, fechados dentro de si mesmos, né? Vai com Deus, Cléo, bom trabalho. Que fechados dentro de si mesmo, né, com os seus sentimentos, com suas ideias, culpas, medos, remorsos, etc., esses espíritos então não apresentam qualquer lucidez. E para eles, nesse caso, a condução para uma nova reencarnação, para que eles possam ali se reabilitar, se refazerem e tudo mais, é uma terapia. E eles não têm condições de participar disso. Então eles são conduzidos por um determinado grupo, né, de espíritos aqui no mundo físico, onde eles terão a oportunidade então de reencontrar, de vivenciar experiências e tudo mais, né? Então, nesse caso, o espírito não apresenta qualquer condição de fazer escolhas. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui, como eu falei para vocês, quanto mais esclarecidos nós somos, maior é a nossa participação. O Brás colocou, dizem que tem espírito que até hoje volta para os umbrais. Continua, né, Brás? Porque a característica do nosso mundo é ainda de provas e expiações. E nós temos desde aqueles espíritos que vivenciam as suas provas já com grau de esclarecimento e aqueles que ainda estão completamente ainda ligados, né, presos à ideia da vida material. E é natural, então, que continuem passando por essas dificuldades. Mas o esgotamento vai chegar. A gente vai falar sobre isso, viu, Andréia? Ontem mesmo eu dei uma relida naquele trecho final daquele capítulo que nós estudamos, e aí vi ali ficou muito mais claro, né? Sem aquela pressão do estudo, a gente lê com calma, dá aquela refletida e tudo mais, e aí vem ali a resposta, né? Então mostra que espíritos que passam
por essas situações dolorosas, problemáticas, passam exatamente para que possam ali quebrar aquela barreira, né, aquela carapaça que eles mesmos criaram através da dor. Aquela máxima dentro da doutrina que fala ou você vai pelo amor ou pela dor, ela é uma realidade da lei de causa e efeito, dessa justiça divina, né? Então, muito bem. Então, aqui para nós, o Chico coloca então que nascemos ou renascemos na Terra com um determinado programa de serviços a realizar, mas realizamos esse programa de modo imperfeito. Então ele coloca aqui que, a princípio, a justiça cassaria de nós o direito de continuidade, que é o que acontece exatamente dentro da visão dogmática das escolas religiosas tradicionais, que diz assim, olha, se você não fizer ou não conseguir se transformar agora, a sua única chance vai ser perdida e você vai ser conduzido para o céu ou para o inferno nesse caso, né, que vai ser ali o seu destino final, né, a eternidade te espera nesse ambiente. Isso seria natural, você tem a chance, se você jogar fora essa chance, acabou. Você vai ser ali então, né, levado para o seu destino. Mas o Chico coloca, mas a misericórdia de Deus impera no universo inteiro. Portanto, há continuidade de trabalho para nós todos e continuidade de estudos na outra vida, graças a Deus. Então temos oportunidade, através das reencarnações, temos oportunidade de refazer esses nossos programas de serviços, refazer ali os nossos projetos e tudo mais. E esse aprendizado se dá tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Cada ambiente vai apresentar ali as características próprias e as experiências que são necessárias para nós nos desenvolvermos. Por exemplo, aqui no mundo físico, nós temos as restrições da matéria, e essas restrições a gente pode colocar no campo de dependência familiar, dependência financeira, limitação material, limitação física, tudo isso faz com que nós tenhamos ali uma situação que restringe as nossas ações para ficarmos concentrados em determinadas experiências. Então não basta, nós nascemos independentes. Então você vai convivendo com a sua família, você vai vivendo naquele local. E você não pode fugir, não pode dizer simplesmente, olha, eu não quero mais fazer tudo isso, e eu vou cuidar da minha vida e vou viver as minhas aventuras. Há aqueles que têm essa liberdade, né, de fazer esse tipo de escolha, mas na verdade acabam muito mais abandonando aquele campo de ação do que demonstrando uma verdadeira liberdade. E o restante não, o restante nós temos ali indivíduos que estão ligados, né, por exemplo, no caso de um casamento, né, você tem os laços de afeto, ou você tem as amarras, né, os nós. E tem pessoas que passam uma vida inteira presos ali com a mesma família, com as mesmas pessoas, com filhos, pais, companheiros e tudo mais. Você vive numa sociedade que traz ali os seus problemas e os seus dramas, e você não pode dizer simplesmente, eu vou embora desse país, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Porque você tem ali a sua limitação psíquica, porque para você viver com independência não é tão simples assim, você dizer que vai abandonar tudo e vai cuidar da sua vida em outro lugar. Nem todo mundo, né? A maioria das pessoas não tem essa capacidade. E a própria limitação financeira. Eu não posso dizer que eu vou pegar minhas coisas, colocar numa sacolinha e ganhar o mundo. Porque você vai passar fome, você vai passar por dificuldades. Né? Então você tem vários tipos de situações que fazem com que os indivíduos, quase que de uma forma forçada, porque essa é ainda a nossa realidade, né? Nós somos não enclausurados, mas nós somos restritos para vivenciarmos determinadas experiências num certo campo de ação. E você só se liberta desse campo de ação, por essa lei de atração, digamos assim, no momento em que você consegue se elevar espiritualmente e dissolver essas forças, digamos assim. Né? Então, por isso, esse modo imperfeito que nós colocamos. Então, a justiça divina nos dá sempre a oportunidade de recomeçar, de reconstruir, de refazer aquilo que não foi bem feito. Né? Então, são as experiências que vão se somando através dessas diversas existências. E no mundo espiritual, naturalmente, também. Você desencarna, e aí então você vai buscar ali um ambiente, você vai ser atraído para um ambiente compatível com a sua natureza, e no momento em que você atinge uma condição mínima de equilíbrio, aí você pode, então, nesse caso, começar a buscar novas experiências de estudo, de trabalho, de relações e tudo mais. Né? Então, por isso, essa é a ideia que a gente coloca. Depois aqui, então, o Chico responde também, tal, continua, beleza. Próximo item aqui, então, Reale Júnior traz para nós agora uma nova questão.
Eu gostaria de saber como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a própria morte tormentosa de Joãozinho da Golmeia. Então vamos aqui primeiro fazer uma pesquisa, naturalmente, né? Eu separei para vocês aqui 2 biografias. Então primeiro nós temos José Arigó. Eu peguei aqui do site da Rede Globo, num dos programas Linha Direta, que acabou apresentando, né, apresentando aqui a história dele, né, como foi a vida, os trabalhos que ele fazia e tudo mais. Então, José Arigó, para quem não se lembra, né, ele era um médium, né, ali na década de 70, década de 80, ali mais ou menos, e ele então trabalhava mediunicamente com o médico Dr. Fritz. E ele fez parte exatamente daquela fase da doutrina espírita em que a mídia dava muita atenção a esses fenômenos. Assim como nós tivemos, né, que eu sempre comento com vocês, nós tivemos então ali a fase das mesas girantes, depois tivemos a fase das pesquisas, aí chegando aqui no Brasil nós tivemos as psicografias do Chico, tivemos as fases das cirurgias espirituais que impactavam, né, pela forma como as coisas aconteciam, aquelas cirurgias inexplicáveis, né, que se faziam não apenas com Arigó, mas com outros médiums também. E depois nós tivemos agora, que é mais atual, né, as expressões artísticas mediúnicas. Bom dia, Flávio. Então essas expressões artísticas têm chamado bastante atenção, pintura, música e outros tipos de manifestações. Mas José Arigó, vamos então à biografia dele. Porque ele fala, né, aqui o Reale Júnior ele faz 2 perguntas, né? Reale Júnior? Deixa eu ver aqui. Reale Júnior. Explicar a morte violenta de Arigó e a morte tormentosa de Joãozinho da Golmeia. Vamos a eles então. José Arigó, nascido em uma fazenda na periferia de Congonhas, José Pedro de Freitas, o José Arigó, era o primogênito de uma família de 10 irmãos. Desde pequeno viu-se assombrado por imagens macabras que o perseguiam por onde quer que fosse. Já na adolescência recebia a visita nada palpável de um homem que se dizia um médico alemão, Dr. Fritz, já falecido, que tinha a incumbência de praticar a cura de enfermos utilizando o corpo de José Arigó. Depois de muito resistir, Arigó acabou por se submeter aos apelos do tal espírito. Já adulto, Arigó foi preso por exercício ilegal da medicina. Mesmo na cadeia, manteve a atividade. Atendia internos, parentes, carcereiros, e até um delegado da época levou sua mãe para ser operada da coluna. Acho que para quem assistiu a esse programa Linha Direta, deve se lembrar, né, que na cela dele, que ficava com a porta aberta, aquela fila de gente, sejam eles de detidos ou pessoas de fora, e até mesmo um delegado ali arrumou um jeitinho da mãe ser operada dentro da cadeia. Foi muito interessante ver essa cena. Os artistas da televisão, cantores e outras celebridades enfrentavam filas quilométricas para receber o atendimento oferecido pelo médium. Políticos como Juscelino Kubitschek e Jango, né, o João Goulart, também se aproximaram dele, que era um dos personagens mais populares do país na segunda metade do século passado. Alguns jornalistas ávidos por desmascarar o curandeiro se infiltravam nas filas, se passando por doentes, buscando desmistificá-los. Sem obter sucesso, alguns acabaram se tornando seus amigos. Sua morte em janeiro de 1971 foi prevista pelo próprio José Arigó, e ele aconteceu de forma abrupta após um acidente na rodovia 040. Por causa de uma de suas convicções espíritas, que acredita na teoria da reencarnação, a Igreja Católica não permitiu que seu velório fosse realizado em qualquer das igrejas de Congonhas. 34 anos depois da sua morte, a ciência ainda se recusa a admitir que o fenômeno Arigó estivesse além do curandeirismo ou charlatanismo. Contestam aquilo que as imagens fartamente gravadas pelas câmaras de TV não permitem esconder. Nesse caso, as gravações eram, aquelas cirurgias com canivete, com colher, que fazia ali incisões sem anestesia. Então era assim, uma coisa bem impactante, na televisão. Então isso aqui foi um pouco da biografia
de José Arigó. Agora, Joãozinho da Golmeia, que também desencarnou em 71, portanto, né, eles estavam ali tratando de um assunto que era absolutamente contemporâneo para eles. Né? Eles estavam em julho, então José Arigó e Joãozinho da Golmeia tinham acabado de desencarnar. E aí, então, por isso fazem essa pergunta. Mas vamos lá, então, conhecer o Joãozinho da Golmeia. É Joãozinho da Golmeia. Joãozinho da Golmeia, um desbravador. Aqui é do site Jornal GGN, acho que é o Jornal Grande Nordeste, né? Ana Dutra, 4 de julho de 2015. Ana Dutra e Luciano Hortêncio são os autores. João foi iniciado no candomblé aos 16 anos por Severino Manuel de Abreu, pai de santo também conhecido como Jubiabá. A associação entre um e outro é refutada e nunca foi confirmada. Da Inhambuque, Natal, rumou para Salvador e iniciou sua trajetória sob o nome de João da Pedra Preta, seu caboclo. Sua vistosa atuação o fez mudar-se para terreiro mais amplo na localidade da Golmeia, origem da alcunha que não mais o deixaria. Joãozinho da Golmeia foi um desbravador, homem de atitudes polêmicas para uma religião de forte raiz e tradições seculares. Muito jovem, sem ascendência africana clara, da nação Angola, num ambiente majoritariamente GG-Nagô, homossexual, trouxe ao candomblé uma entidade indígena, seu caboclo, ferindo a pureza defendida pelo povo de Queto. Os Yalorixás, as Yalorixás mais velhas de Salvador, não souberam lidar com o ousado Babalorixá. É interessante aqui destacar que ele era um homossexual, né? Como vemos ainda que essa questão de sexualidade ainda mexe, né? E é recente, né? 2015. Salvador foi ficando pequeno e sufocante. Em 1948, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde abriu sua casa em Duque de Caxias. Atendia a políticos e a artistas. Getúlio, inclusive, dizem relatos da época. Tornou-se o primeiro pai de santo conhecido no Brasil. Suas relações estreitas com a imprensa impediram que fosse importunado pela polícia, à época repressora de centros espíritas e terreiros. Mãe menininha de Cantoá foi fichada na polícia por tocar candomblé. Então, a gente vê aqui como é curioso, né, a forma como, nessa época, a polícia atuava. Né? Tem um livro muito interessante chamado... qual é o nome dele? Papéis de Luzes, me esqueci o título, que ele foi editado pela editora do Centro Espírita Leon Denis, que conta um pouco sobre a trajetória do espiritismo no Rio de Janeiro. E eles mostram, né, eles relatam ali muitas passagens, né, é um trabalho jornalístico, que mostra muitas passagens em que a polícia ia atrás de centros espíritas com um argumento, né, de que era, na verdade, ali um lugar onde se praticava medicina ilegal, que era o único argumento que eles tinham para poder fechar. E, na verdade, era uma forte influência da igreja na época, que não admitia a presença desses grupos. E aí depois veio também, né, os próprios centros de Umbanda, os centros de Candomblé, se intitularem centros espíritas, porque havia ali uma certa flexibilidade. Mas eles trabalhavam de uma forma clandestina. Por isso que hoje a gente fala muito, né, que você coloca um centro espírita, tenda do Pai José, por exemplo, né, que mostra claramente que é um centro de Umbanda, mas utilizavam esse nome para evitar essa perseguição que havia na época, principalmente das religiões de origem africana, de raízes africanas. Né? Então, basta lembrar, né, mãe menininha do Cantoá foi fichada na polícia por tocar candomblé. Esse foi o argumento utilizado, né, no boletim de ocorrência dela. E aqui, então, só para finalizarmos, né, a biografia dele, agora eu passo para a Wikipédia, no último parágrafo, diz assim: Joãozinho da Golmeia morreu em São Paulo no dia 19 de março de 71, no Hospital das Clínicas, na Vila Clementino, durante uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral e após uma parada cardíaca. Foi sepultado em um cemitério de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, num dia em que uma chuva de proporções míticas caiu sobre o Rio de Janeiro exatamente na hora em que o seu ataúde baixava a sepultura. Para os adeptos, uma manifestação de Yansan recebendo seu filho,
que culminou com muita gente virando no santo, entre aspas, em pleno cemitério. Né? A passagem foi relatada na revista O Cruzeiro. Ou seja, nas pessoas ali dando passividade em pleno cemitério no momento de sepultamento. Imaginemos ali como foi o espetáculo disso tudo. Né? A Gomeia, no Rio de Janeiro, atualmente, isso em 2015, que esse artigo, passando por um processo de tombamento e posterior reconstrução. Ou seja, né, um patrimônio nacional, eu acho. Né? Os assentamentos de Joãozinho da Gomeia foram transferidos para Nova Gomeia, em Franco da Rocha, São Paulo, onde os ibás de seu Oxóssi e de sua Inhansã estão sendo devidamente cuidados e alimentados, entre aspas, e podem ser visitados pelos adeptos que fazem parte da família de santo. Né? Então essa aqui é a biografia de Joãozinho da Gomeia e também a biografia que nós vimos de José Arigó. Bom dia, professor. Então voltemos aqui. Então a pergunta mais uma vez. Gostaria de saber como o senhor explica a morte violenta de Arigó e a morte tormentosa de Joãozinho da Gomeia. Aí o Chico responde. A pergunta está muito bem formulada. Isso porque, né, houve ali uma pequena introdução antes dessa pergunta. Conhecemos por informação a médium Ana Prado, em Belém do Pará, que foi responsável por fenômenos de materialização dos mais legítimos e que desencarnou num acidente, incêndio das próprias vestes. O nosso ponto de vista religioso não nos isenta da execução das leis kármicas no campo dos nossos destinos. Podemos realmente trabalhar muito, fazer muito por determinada ideia, por determinado setor de educação social e em qualquer outro campo de progresso humano, mas não estamos isentos. Ou seja, aqui, né, só para a gente fazer essa introdução, Ana Prado tem um livro muito interessante dela, aliás, ganhei de presente da dona Miriam, que fala assim, a mulher que falava com os mortos, se não me engano. E ela era assim ela era uma médium de efeitos físicos assim do tipo Daniel Douglas Home, que Kardec tanto mencionava nas suas biografias, né, nos seus artigos, né? Assim como também, né, como é que chamava aquele médium de efeito físico também aqui no Brasil? Me esqueci o nome dele. Mas enfim, né, ela era uma médium assim inclusive de desmaterialização, Peixotinho, isso. Eu estava com um Peixinho na cabeça, Flávio. Peixinho é outro, né? André Peixinho é um grande estudioso da doutrina. Então, Mirabelle, Peixotinho, Ana Prado, né? Então são médiums assim de grande potencial. Tanto que na capa do livro dela, mostra ela sentada numa cadeira de vime, né? Naquela cadeira de balanço, né? Quase, e ela estava ali transparente. Ela estava assim, em processo de desmaterialização. Então era sendo uma médium de altíssima capacidade de fenômenos de efeitos físicos. Né? E no caso dela aqui mostra que ela morreu porque estava perto do fogão, pegou fogo na roupa dela, ela morreu queimada. E aí o que chama atenção é que quando nós olhamos um indivíduo, que foi o que aconteceu, né, com a dona Zilda Armes, né, que o Dudu tanto gosta, ela acabou desencarnando por causa de um terremoto. Então a gente pensa, poxa, mas era uma mulher santa, uma mulher que fazia tanta coisa pelas pessoas, por mães solteiras, campanhas de acolhimento e tudo mais, ela desencarnou num desabamento num terremoto no Haiti. Então a gente fica pensando, né, por que Deus permite que pessoas tão boas desencarnem dessa forma? Eis aí então que o Chico traz, que o fato de você trabalhar num determinado campo, numa determinada ideia, num determinado setor, qualquer outro campo de progresso humano, não isenta as pessoas da lei de causa e efeito. Ou seja, Arigó, que desencarnou de uma forma violenta. Para quem pesquisar, né, se alguém quiser pesquisar sobre ele, vai encontrar fotos do carro dele, que foi assim, completamente destruído na estrada. Então a gente pensa, poxa, mas ele fazia tanto bem, por que ele desencarnou dessa forma? E na verdade a gente está vendo ali apenas o momento em que o espírito vive, sem conhecer a sua história e sem conhecer as suas necessidades. Até porque muitas vezes a violência com que você vê alguma coisa acontecendo é uma violência física material. Mas não quer dizer que o espírito tenha vivenciado isso. Eu já trouxe para vocês até algumas informações a esse respeito, de acidentes aeronáuticos em que os espíritos dizem que eles não sentiram o efeito do impacto do avião porque eles foram desligados antes.
E eu até comentei de uma experiência pessoal, né, de um adolescente que foi atropelado andando de bicicleta na rua, e depois numa psicografia ele comentou, né, eram vizinhos nossos, né, e os pais visitaram então o Centro Espírita Perseverança, aqui em São Paulo, e aí receberam a psicografia, e como eles não conseguiam ler adequadamente, eles pediam ajuda para eu poder fazer ali uma tradução, digamos assim. Então eu tive esse prazer de ter contato com essas mensagens, e numa das primeiras o filho disse, né, para os pais, que ele não sentiu o impacto, que ele foi desligado frações de segundo antes disso acontecer. Então nós olhamos do lado de cá e vemos ali o corpo, vemos ali o sangue, vemos ali toda a tragédia acontecendo, mas na verdade o espírito foi poupado dessas sensações, dessas impressões, que é bem interessante, né? O Flávio colocou lá em cima, né? Um dos feitos mediúnicos mais expressivos de Ana registrou-se em 28 de abril de 1921, quando o espírito de Raquel Figner se materializou na presença de seu pai, Frederico Figner. A gente lembra, né? Frederico Figner foi ali o irmão Jacó, diretor da conceituada Casa Edison, no Rio de Janeiro. Além das fotografias de materializações, foram produzidas moldes de parafina de flores, mãos e pés materializados. O fenômeno teve ampla cobertura da imprensa regional à época, muito contribuindo para a divulgação do espiritismo, ou seja, né, mesmo utilizando esse recurso dos fenômenos para causar essa impressão, não atingindo necessariamente o coração das pessoas, mas atingindo a mente delas, causando essa impressão. Né? O Brás colocou, né, para começar, a mediunidade é uma ferramenta de resgate, né? Começa por aí, né, Brás? A Angelina colocou, talvez seja a necessidade de servir no mundo real. E é mesmo, né? O espírito reencarna, ele passa por essa experiência de aprendizado e tudo mais, e depois, como espírito, ele segue ali a sua evolução de acordo com suas necessidades. O Flávio lembrou que teve um café da manhã de domingo, 10 horas, cujo tema foi Ana Prado, né? Para quem quiser, então, dar uma chegadinha no canal do YouTube do Espiritismo Net, que lá vai procurar, né? Ou coloca ali mesmo, Ana Prado, YouTube, que vocês vão conhecer um pouquinho da história dela, que é uma história realmente bastante impressionante. Né? O livro conta assim, algumas passagens que são assim, marcantes, né, para quem presenciou aquele evento. Continuando aqui, vamos lá. Então falava que não estamos isentos da lei de justiça. Né? A mediunidade não nos isenta com privilégios especiais com respeito à desencarnação. Devo acrescentar também que, sem aplaudir o sofrimento dos nossos irmãos, que partiram de maneira tão comovedora para nós todos, perguntamo-nos, não seria esse o processo de aliviá-los ou defendê-los contra provações que, dentro da lei de causa e efeito, seriam para eles muito maiores se eles continuassem na Terra? Aqui o que Chico chama atenção é exatamente aquilo que no Evangelho segundo o Espiritismo Kardec faz um estudo, né? Se fosse uma pessoa boa, se fosse uma pessoa boa, não teria morrido. Né? E o que ele chama atenção nesse material do Evangelho é exatamente, né, que o mundo sendo de provas e expiações, o espírito que regressa ao mundo espiritual com a consciência tranquila, na verdade ele se livra de um ambiente de provas, né, de lágrimas e ranger de dentes, de choros e ranger de dentes, porque aqui o nosso mundo material é um mundo muito difícil. E também num outro artigo que fala lá no capítulo 5, no Bem-aventurados os Aflitos, que fala sobre a desencarnação de jovens. Aquele que comumente, mas equivocadamente, é chamado de desencarnação precoce. Né? Só para a gente esclarecer, a expressão precoce significa antes do tempo. Então, a gente pode considerar um suicídio, por exemplo, uma desencarnação precoce. Hábitos equivocados que fazem com que o corpo vá adoecendo e se deteriorando, isso é uma desencarnação precoce. Mas um jovem desencarnar não é precoce, porque a programação dele já dizia que ele desencarnaria naquela condição. Então, desencarnação precoce é outra coisa. Não quer dizer que um bebê desencarnou precocemente. Se na programação dele estava para desencarnar no primeiro ano de vida. Né? Então, isso é que é importante a gente entender essa parte. E o que coloca aqui o Chico é que nesse artigo, né, que eu acho que foi o Espírito Sanson, ou Sansão, né, portuguesado, que ele escreveu, falando para os pais, né, vocês desejariam que os seus filhos continuassem aqui?
né, passando por todas as dificuldades, passando por todas as influências, muitas vezes com uma vida, com uma trajetória cheia de dor e sofrimento, do que vê-los retornar ao mundo espiritual com menos culpas, com menos dores. Então, para os espíritos, né, a gente sempre lembra que o processo de encarnação e desencarnação, de reencarnação, que é o nascimento, e a desencarnação, que é a morte, ele é muito relativo. Nós fazemos festa para um espírito que reencarna, sem conhecer a sua programação reencarnatória, e lamentamos aquele que morre, aquele que volta para o mundo espiritual. No plano espiritual é diferente, eles muitas vezes estão confiantes e tudo mais, mas ficam saudosos daqueles que reencarnam, já que eles saem do ambiente onde eles estão vivendo, para começar uma nova jornada aqui no mundo material, muitas vezes com provas e experiências bastante difíceis, e aquele que morre aqui no mundo material está retornando para o plano espiritual. E aí eles fazem a festa para receber aquele espírito, principalmente se ele é um espírito que teve ali uma existência bem vivida, bem aproveitada. Então tudo uma questão de perspectiva. E aqui o que o Chico coloca, ele até coloca aqui uma ressalva, né? Não seria esse o processo de aliviá-los ou defendê-los contra provações que dentro da lei de karma seriam para eles muito maiores se continuassem na Terra? Então, no caso do Arigó, por exemplo, né, que viveu aqui fazendo todo aquele trabalho, muito bem, ele fez o trabalho, ele tinha ali a sua personalidade e tudo mais, mas ele era uma pessoa perseguida, uma pessoa que não tinha, vamos dizer assim, vida própria, porque ele vivia em função da mediunidade. Bem ou mal, ele vivia em função disso. Então ele era perseguido, as pessoas criticavam, procuravam desmascará-lo, então era uma vida difícil, a gente acha que é, mas o próprio Chico também teve isso, a gente pensa no Chico vivendo, né, com os amigos, em torno da caridade, mas ninguém sabe as perseguições que ele sofria pela mídia para tentar desmascará-lo, fazendo críticas pessoais, fazendo críticas das mais críticas de tabloide, digamos assim, né? E você viver num mundo como esse, por mais que você trabalhe e você passa por esse tipo de situação, e depois você volta para o mundo espiritual, o Chico coloca, não seria melhor pensar dessa forma, do alívio que o espírito sente, independente da forma como ele desencarnou, mas retornando para o mundo espiritual, tendo ali a sua, né, um novo plano de existência para poder dar sequência na sua evolução, não seria melhor pensar dessa forma? Seja para crianças, para jovens, para pessoas ali que, no caso de médiums, por exemplo, que aparentemente teria ali privilégios especiais? É uma pergunta que nos leva ali a uma questão interessante. A Angelina lembrou, né, uma amiga nossa foi eleita para dirigir um instituto espírita local, assumiu em janeiro de 2020. Teve um AVC em setembro e desencarnou no dia 29 de outubro. Bem jovem, né? Então a questão que a gente coloca é, né, o fato dela ser jovem significa que não seria melhor para ela retornar ao plano espiritual do que continuar aqui? Ou a gente pode pensar, né, aquele prisioneiro, o indivíduo que foi preso, não seria melhor se ele fosse liberto o quanto antes daquela prisão do que passar a vida inteira preso, ali passar 30 anos na cadeia, do que sair da cadeia com 2 anos? E Kardec faz essa comparação, né, quando ele fala daquela passagem, né, de há muitas moradas na casa de meu pai, ele lembra aqui que o espírito está reencarnado aqui, ele é o passarinho preso. E quando o espírito desencarna, se ele desencarna bem, é aquela gaiola que é aberta, o passarinho alça voo. Mas da nossa visão, da nossa perspectiva, é uma situação contrária. O Braço colocou, né, o Chico foi tão perseguido uma vez que tiveram que esconder ele, né, segundo Valdo Vieira. Foi perseguição da revista Cruzeiro na época, né? Foi bem no comecinho, né? Aliás, ele quase que passou por um grande constrangimento na época e o Emmanuel chamou a atenção, né? Falou para ele assim, tá vendo? Você quis fazer as coisas, né? E olha só o que aconteceu. O Flávio colocou, né? O café da manhã não achei, mas tem um gostinho de leitura sobre o livro Ana Prada, a Mulher que Falava com os Mortos, que é esse livro que eu tenho, que eu falei para vocês. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, cliquem aí, né? Aliás, como nós estamos estudando esse livro, com biografias, com fatos e tudo mais, seria bacana que vocês fizessem essa liçãozinha de casa para assimilar um pouco dessas informações para a gente contextualizar tudo aquilo que é passado aqui nesse nosso texto. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui, paramos nesse trecho. Tá. Se eu tiver, por exemplo, Kardec coloca, o Chico coloca,
Se eu tiver, por exemplo, um problema, vamos dizer, circulatório, que me iniba de trabalhar durante alguns anos, que me transforme o corpo, peço para aqueles que me amam, conquanto eu saiba que todos aqueles que me amam terão muito prazer em me ajudar, não seria melhor para mim que a misericórdia de Deus, os seus emissários, me caçassem essa possibilidade de permanecer muitos anos na Terra, dentro de um regime de inutilidade, auxiliando-me a partir de um momento para outro, auxiliando-me a partir de um momento para outro? Refiro-me à minha pessoa, conquanto não deseja a morte violenta para alguma pessoa, para pessoa alguma, né? Então é o que o Chico traz de orientação. O fato de nós vermos ali médiums, a ideia que nós temos é que ele tem que desencarnar de uma forma serena, no momento certo, do jeito certo, que nós acreditamos que seria para ele a melhor forma. Mas a forma como o espírito desencarna é para ele também uma experiência de um aprendizado que ele vai ter. O espírito saber lidar com a própria morte é um grande desafio, porque pode ser para ele algo que traga serenidade, algo que traga perturbação, valorizar a vida, sei lá qual é o aprendizado que o espírito tira. Mas até mesmo nisso existe essa diferença. Então, um desencarnou com um acidente, o outro desencarnou na mesa de cirurgia, né, de uma parada cardíaca para a extração de um tumor. E para a gente finalizar, a última pergunta aqui desse item, Almir Guimarães, que é o apresentador, né, ele coloca assim: Chico, há uma pergunta aqui sobre o Arigó, e ainda dentro dessa linha traçada de telespectador, pelo Reale Júnior. Eu vou formulá-la, porque ela já fica respondida também nessa questão do Arigó. O telespectador deseja saber se o Arigó teria sido cientificado do seu fim como médium. Nessa biografia que eu li para vocês aqui, que eu inclusive já fechei a janela, mas aqui dessa biografia que eu peguei aqui do Linha Direta, fala que ele sabia da desencarnação. Mas vamos lá, vamos aqui ao Chico. Conheci pessoalmente José Arigó durante 3 anos de convivência muito estreita, de 1954 a 56. Sempre me pareceu um apóstolo legítimo da nossa causa espírita, e sobretudo da mediunidade a serviço do bem, um pai de família exemplar, um amigo de todos os sofredores. Depois da nossa mudança para Uberaba, em 1959, perdemos contato mais direto com Arigó. Não temos elementos para ajuizar a atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Então a gente lembra que eles estão aqui no começo da década de 70. O Chico conheceu em 54, né? Então, ainda tem muita coisa para poder chegar aqui. Então perdemos contato com Arigó. Não temos elementos para ajuizar a atuação de José Arigó no campo da mediunidade nos últimos anos. Mas fico também a pensar por mim. Depois de recebidos esses livros, mais de 100 livros, depois de 40 anos, estamos completando quase 45 anos de atividade mediúnica com a doutrina espírita, porque o fenômeno mediúnico se manifestou conosco de 4 para 5 anos de idade. Para quem assistiu, né, ao filme do Chico, lembra que ele começou a conversar com Maria João de Deus desde muito cedo, né? Então eu penso, meu Deus, se eu tiver que criar um problema de desapontamento geral para todos aqueles que creem nos bons espíritos por meio intermédio, se eu carrego tantas fraquezas a ponto de comprometer tudo aquilo que esses livros construíram através de minhas mãos, que são tão frágeis e que são tão incapazes e que eu reconheço absolutamente inaptas para realizar um trabalho desses, durante tantos anos eu bendiria o amparo dos amigos espirituais que determinassem para mim a desencarnação violenta, para que não crie mais problemas ou mais dificuldades para meus irmãos na Terra, que creem em Jesus e nos seus mensageiros por intermédio da mediunidade, que tem sido para mim uma bênção durante tantos anos. Compreendendo a minha condição humana, faço esta prece, que os bons espíritos me livrem de mim mesmo. Então, um comentário bem interessante do Chico, porque ele diz, né, que para você ter uma existência, principalmente no caso deles, né, que você vivendo, fazendo todo aquele trabalho, correndo o risco de num futuro médio, próximo ou distante,
você cria um problema de grande decepção. E aí você desmancha tudo aquilo que você fez. Então o Chico dizia, eu prefiro desencarnar antes, mesmo que seja de uma forma violenta, para evitar esse tipo de constrangimento. Né, Dudu trouxe para nós aqui mensagem, né? Muito obrigado pela participação. Diz assim para nós, né? A tribuna se fez um tribunal. A questão de se ver um senhor na sua humildade, colocando respostas formosas a um homem que, humilde e detentor de sua mediunidade deslumbrante, trazia desde a sua infância perguntas e respostas dos espíritos, que nas suas comunicações e nas grandes revelações de amigos espirituais, que mostravam um interesse através desse senhor, que mostrava que a sua trajetória, como o garoto da sua infância, o moço da juventude, e o senhor na sua tenra idade, só queria mostrar na sua inocência que tudo que lhe era repassado era a melhor forma de saber que os espíritos, para os espíritas que já estavam aqui entre nós, pudesse melhorar seus conhecimentos através de leituras importantes, aos estudos que até esse momento trazem belas e importantes reflexões para esse movimento que cresce a largos passos ao tal conhecimento do espiritismo cristão, movido por densas e perversas atitudes no passado, como ainda mostra hoje. A estrutura ainda preconceituosa do que foi esse homem, detento de uma pureza inimaginável, mostrando que mesmo na tribuna, sentado lúcido numa cadeira tão não confortável e visto por milhares de pessoas através de câmeras enormes, se fazia calmo e singular como sempre foi. E daí se via, na sua tribuna, o tribunal de essências ainda perversas com perguntas que às vezes doía na sua estrutura mental, mas que essa dor se transformava em gotas de sabedoria que ele, Chico, sempre tinha, apesar da sua maneira serena e quase nula de seu saber. Era ele o cunho principal das respostas que vinham como vento soprado naquele ambiente ainda pesado por amostras de total desconhecimento do que se colocavam alguns daqueles homens e mulheres nas suas questões já delineadas e pensadas na absorção do que seria respondido por ele. Hoje, graças a Chico, a doutrina traz a alegria de se ler tudo o que se foi passado a esse irmão, que só colocou e ainda irá que só colaborou e ainda irá colaborar muito para que a maior conquista, que é ser sabedor, e um estudioso e valioso conquistador dessa imensa margem de livros e livretos, que segue esse caminho de transformação no mundo da espiritualidade e no mundo terreno em que todos vivem. Que todos sejam um Chico na vida de cada um. Muito obrigado, belíssima mensagem. Porque, de fato, né, como é colocado aqui por esse irmão, que trouxe para nós essa orientação, mostra exatamente isso, né, que embora o programa tivesse dado essa abertura para a doutrina, havia para muitos ali, né, aquela intenção capciosa de você colocar perguntas que constrangessem, perguntas que colocassem em dúvida, e o Chico mostrou exatamente o contrário. Apesar desses comentários daqueles que não compreendiam a doutrina espírita, ele conseguiu com serenidade, com equilíbrio, com tranquilidade, conquistar todos, né? Porque aí a gente entra a questão da autoridade moral. Você pode até tentar constranger aquela pessoa, mas a própria postura dela faz com que você se sinta constrangido por ter pensado daquela forma. E foi exatamente o que o Chico vivenciou naquele momento. Por isso ele se colocava, né? Para quem assistir ao documentário, né, o vídeo desse programa, vai perceber assim que no começo ele se colocava como humilde, que de fato ele era, mas que na verdade era aquele medo de você tomara não faça nenhuma bobagem. E por isso ele contava, né, que Emmanuel estaria do lado dele para dar essa segurança, para dar essa confiança para que a doutrina espírita fosse bem representada. Porque ali não era o Chico Xavier que estava sendo entrevistado, era a doutrina espírita que estava sendo questionada. E se ele cometesse ali algum deslize, a própria doutrina espírita passaria por um constrangimento. Então, assim, a mensagem que foi colocada para nós mostrou que toda a experiência de vida que o Chico teve, desde a sua infância, no campo da mediunidade, mas principalmente no campo pessoal, da sua vida pessoal, ele mostrou exatamente ali, né, naquele local, sendo ali observado pelos jornalistas que estavam ali, com exceção ali de Saulo Gomes e de
Herculano Pires, que eram os dois que tinha mais ali proximidade, os demais eles estavam absolutamente neutros e abertos ali a qualquer tipo de ataque. E sem falar, né, que a própria televisão, pondo o Chico aquela plateia, muitos ali, a maioria, eu acredito, que era simpatizante da doutrina, mas também na televisão, que muita gente ligava para lá, colocava em dúvida, atacava por a doutrina que surgia, que era vista como uma opositora das religiões dominantes, sejam elas a religião católica, sejam também as religiões evangélicas da época e tudo mais. A questão era, né, você está trazendo aqui algo que nós não queremos e nós vamos mostrar isso para você. E o Chico conseguiu manter exatamente isso, né? Então, muito mais do que a própria participação dessa mensagem que chegou para nós também, aqui no finalzinho, né, que todos sejam um Chico na vida de cada um. Então, se nós conseguirmos vivenciar essa experiência, o modelo do Chico, né, conseguimos ali trazer esse equilíbrio, essa serenidade, essa dedicação e essa devoção, certamente nós seremos bem-sucedidos. Esse é o grande, a mensagem que chega para nós dessa comunicação. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente. R. Silva, bom dia. O Braço colocou, né, Emmanuel teve um papel importante protegendo e assessorando o Chico no Pinga Fogo, né? Muito, né, Braço? Né? Não apenas o Emmanuel, mas certamente ele também, uma grande quantidade de espíritos que estavam ali criando aquele campo, né, de campo vibratório de proteção do Chico para que ele mantivesse ali a serenidade e o equilíbrio, porque era realmente algo de grande responsabilidade. Certamente para alguém que fosse ali para dar a sua opinião pessoal, a pessoa se sentaria à vontade, cruzaria as pernas ali e ficaria à vontade para dizer o que quisesse. Mas quando se pega o Chico, que falava em nome dele, ele falava em nome da doutrina, ali o peso então triplicava, se não ia muito mais além. Flávio lembrou, né, recorde de audiência, né, podemos dizer o dia em que o Brasil parou. Né? Na introdução, Flávio, a gente viu ali 75% dos aparelhos de televisão que foram medidos naquela época estavam ligados na TV Tupi. Né? Então, quer dizer, não era pouca coisa. O Hermes colocou, né, parece que até hoje há pessoas que querem ver espirituais deixando em segundo plano a mensagem, né, auspiciosa e educativa. Então, na verdade, né, Hermes, a gente tem assim, essa questão dos fenômenos, ela nunca vai deixar de existir, porque sempre tem alguém novo que se aproxima para conhecer. E o principal chamariz da doutrina espírita ainda é a questão dos fenômenos, sejam eles fenômenos físicos, sejam eles fenômenos intelectuais, em que você tem as psicografias, as mensagens, né? Ou então os próprios experimentos mediúnicos no campo da mediunidade de efeitos físicos. Então sempre vai ter. O que a gente pode colocar né, por que os espíritas ainda não conseguiram se livrar dessa curiosidade? Porque é a nossa própria natureza. Nós ainda somos curiosos, temos dúvidas, né, gostamos desse espetáculo, então é natural. Então cada um no seu tempo. Né? Então, estudar, aprender. No momento em que a gente consegue transcender dessa fase do espetáculo e começar a assimilar a filosofia, que é o que nós, que somos estudantes, assim esperamos, né? Podemos demonstrar que já passamos dessa fase, apesar da gente gostar de um circo ali que é muito bom. Né? O Flávio colocou, acredito que até Ismael estivesse nessa proteção. Olha, era gente de calibre alto ali, viu, Flávio? Porque a doutrina certamente seria vista de uma outra forma, de uma forma bastante negativa, se houver fracasso. Né? R. Silva colocou, né? Gostaria de agradecer pelos estudos no YouTube. Não estou conseguindo acompanhar ao vivo, mas estou acompanhando por lá. Estou aprendendo muito. Que legal, Silva. Tomara que continue mesmo ali acompanhando a gente, tirando bom proveito desses estudos, né? Que a gente faz com muito carinho, apesar de saber ali quanta coisa ainda precisaria melhorar. Mas certamente a gente está num bom caminho. Mas é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos então aqui, fizemos o primeiro item, o Pinga Fogo. O próximo item será essa profunda serenidade. Né? Então vai ser esse o próximo item. Nós temos aqui três, quatro, cinco questões nesse próximo item. 5 questões praticamente.
É apenas ali um trechinho que apareceu. Isso, 5 questões. O Flávio lembrou aqui, né, por falar em efeitos físicos, hoje às 19h30 teremos uma live da FEB, Atualidades do Pensamento Espírita, cujo tema será Peixotinho. É no mesmo horário de nosso estudo de Leon Denis, mas estudamos Leon Denis e depois assistimos a live no nosso canal, né? Isso aí. Porque fica gravado, né? Fica nas nossas playlists ali, é só procurar. Né? E depois, 21h30, temos um estudo de Nosso Lar. O capítulo de hoje é muito interessante, está aí feito convite, pessoal. Lá no nosso canal do YouTube, às 7h30, depois às 9h30, e nesse intervalo, entre um e outro, dá para ver ali ainda essa parte da atualidade do pensamento espírita com Peixotinho. Então, Peixotinho, a gente lembra, é aquele médium de efeitos físicos, né, que teve uma grande relevância na história da doutrina na sua época, né, e vale a pena conhecer. A Angelina colocou, isso acontece, às vezes tem muito cuidado, né, às vezes me prendo um pouco por ser inconsciente, mas os espíritos falam que sempre o nosso guia está a nos proteger, né, mas temos que fazer a nossa parte, estudar, ter disciplina e pensar antes de agir, né. Exato, Angelina. Então, temos ali o nosso livre-arbítrio que vai criando em torno de nós, né, essa psicosfera em que nós vamos atraindo determinada sintonia. Né? É o canal do Espiritismo Net no YouTube. Tá, Silva? É só chegar lá. É o espiritismo.net, mas no nosso canal é Espiritismo Net. Então é só entrar lá na playlist e acompanhar, que vai estar tudo ali na programação, tudo prontinho para se aproximar mais, né, dessa programação. Eu falei de quais médiuns, nós falamos então de Peixotinho, Mirabelle e também Ana Prado. Foram as 3 médiuns de efeitos físicos, né? O Flávio lembrou ali desses 3. Né? Tem um programa muito interessante, só para a gente fechar, pessoal, um programa que era chamado Revista Informação. Esse era um canal que fazia essa divulgação e esse pessoal acabou produzindo uma série de vídeos que falam sobre vários aspectos da doutrina. Dentre eles, fala sobre mediunidade de efeitos físicos e trazem ali, então, uma narração, fotos, um pouco da biografia desses médiums, né, que é bem interessante. Só colocar lá no YouTube, Revista Informação Mediunidade, que vocês vão encontrar. Deve ser vídeo ali de 15 minutos, 20 minutos mais ou menos, sobre vários temas. Né? Então fala sobre a morte, sobre mediunidade, sobre aspectos filosóficos da doutrina espírita. E aí há muito tempo eles fecharam, né? Infelizmente eu não vi mais nada sendo produzido, mas os vídeos ficaram ali, né, foram imortalizados no YouTube. Jorge Risini, não lembro não, Brás, quem é ele? O Flávio colocou, né, na página inicial, primeira linha, próximas transmissões ao vivo. Então é só acompanhar ali que já está tudo prontinho para seguir. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Mais uma vez concluímos esse primeiro item